Olá, povo. Olá, pova. Esta é mais uma aula remota e, seguindo com a sistemática que a gente começou a adotar a partir da aula anterior, esta vai ser uma aula de história, de geografia e de ensino religioso, tudo junto, misturado, mas que vai ser desenvolvida a partir das reflexões sobre a pandemia que a gente está enfrentando por aí. O tema dessa aula são as armas químicas e biológicas, e esse é um assunto que tem tudo a ver com saúde pública e tudo a ver com esse momento especial que a gente está vivendo agora. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos tentar entender um bocadinho sobre esse assunto daí. Certo, meu povo? Então, bora lá. Olha só, eu vou começar essa aula fazendo uma crítica às religiões no geral e ao cristianismo em particular. Criticar as religiões não é muito do meu feitio, porque isso abre espaço para polêmicas e o propósito aqui não é gerar polêmica, mas a gente tem que entender que assim como tem coisas boas nas religiões, existem coisas que não são tão boas assim e até mesmo algumas que são bem ruins. E entre essas coisas não tão boas e ruins está essa disputa no cristianismo que existe entre o bem e o mal. A gente tem que entender o seguinte, gente: as religiões, elas provêm explicações do mundo. E essas explicações de mundo que vêm das religiões, elas interferem na organização de toda uma sociedade. Não é só apenas os crentes que são influenciados pela chamada ideologia ou conjunto de ideias que vem da religião. É a sociedade como um todo que se guia, que se pauta por essas visões de mundo que as religiões trazem. E entre essas visões de mundo que o cristianismo traz, está a ideia do bem e do mal. O cristianismo criou uma entidade, o Satanás, o diabo, o cão, o tinhoso, o sem nome, o capeta, ou deem lá o nome que vocês bem queiram dar, e essa entidade, esse ser, tem como propósito único praticar o mal. Não tem nenhuma outra intenção por trás das ações dessa criatura que não seja o mal em si. E ele pratica o mal apenas pelo prazer de praticar o mal. Então não existe nenhuma outra justificativa para as ações dessa criatura que não seja o próprio mal. Então, esse ser maléfico, esse ser medonho, é o inimigo de todo aquele sujeito que deseja o bem. E é uma obrigação dos bons dar combate a esse mal. Essa luta entre o bem e o mal tem um nome. Ela se chama de maniqueísmo. Quando vocês ouvirem essa palavra, maniqueísmo, fiquem sabendo que isso significa uma relação binária, ou seja, entre dois extremos, dois polos, simplista, ou seja, assim que explica o mundo de maneira muito simples e que coloca em disputa de um lado o bem, de outro o lado o mal. Então, para os maniqueístas, o mundo se divide nessas duas categorias de pessoas e só há essas duas categorias de pessoas. Gente, de boa, esse argumento até convence, mas ele não passa de uma grande bobagem, de uma verdadeira besteira. O mundo é muito mais do que os bons e os ruins, gente. Não caiam nessas explicações simples para o mundo, porque o mundo não é uma coisa assim. Mas olha só, embora seja uma bobagem dizer que o mundo está dividido entre os bons e os maus, essa bobagem pegou muito bem e não existe lugar do mundo que não se acredite nessa besteira. Uma prova disso é que, se vocês verem, mas todas as nações do mundo gastam uma boa parcela dos seus recursos na manutenção de exércitos e no desenvolvimento de armas. E todos esses governos justificam esses gastos dizendo que isso se presta para defesa do seu povo. Ou seja, que nós temos que estar em guarda porque o inimigo quer o nosso mal, o inimigo quer nos atacar. Então, gente, o efeito perverso do maniqueísmo é justamente esse, é de transformar as outras pessoas, aqueles que não pertencem à nossa nação, em inimigos. Ou seja, aqui o grande problema do maniqueísmo é em demonizar o outro, transformar o outro numa ameaça que deve ser eliminada para a minha segurança. Então, gente, se tem uma coisa que as religiões contribuíram para piorar esse mundo, essa coisa foi a invenção do mal, porque junto com a ideia do mal vem a ideia de que o meu semelhante é o meu inimigo. Mas de boa, não é toda a religião que concebe essa ideia de mal, gente.
Existem as religiões, como o budismo, por exemplo, que não acredita em forças malévolas. Mas esse não vai ser um assunto que a gente vai tratar nessa aula de hoje, certo, meu povo? O que eu quero chamar a atenção para vocês, e o objetivo da aula de hoje foi demonstrar o papel do maniqueísmo na transformação do outro em nosso inimigo. E, gente, aqui, ó, antes de passar para o próximo assunto, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte: o mundo é muito mais do que a relação entre um bem e um mal. As pessoas, quando agem, seja para o bem ou seja para o mal, elas são motivadas. E o maniqueísmo, ou seja, reduzir tudo ao bem e ao mal, serve apenas para esconder quais são os reais motivos das ações das pessoas. Então fiquem muito atentos a isso, gente. O objetivo do maniqueísmo é esconder as reais intenções que levam as pessoas a agir do jeito que agem. Não caiam na armadilha de pensar que as pessoas agem apenas motivadas pelo bem e pelo mal. Ninguém é inteiramente bom, assim como ninguém é inteiramente mal. A ação das pessoas tem muitos motivos e não podem ser reduzidos a apenas dois, certo, meu povo? Mas olha só, entre os muitos exemplos que eu poderia trazer para demonstrar a demonização do outro, e olha que não são poucos os exemplos, eu resolvi trazer a questão do nazismo. O nazismo não era uma ideologia religiosa, mas sim uma ideologia de Estado. Mas apesar de ser uma ideologia de Estado, em certa medida ela se assenta em cima de questões religiosas, porque a gente não pode esquecer que o nazismo foi a tentativa de exterminar um povo inteiro, os judeus, e que esses mesmos judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Então, fica muito fácil associar ao povo judeu a identidade do mal, mesmo sem utilizar argumentos religiosos, porque o ressentimento pela morte de Cristo está dentro das pessoas, mesmo que de forma inconsciente. Então, o que a propaganda nazista fazia era associar tudo de ruim que acontece com o povo alemão à presença dos judeus no seu território. E o objetivo último do nazismo era exterminar por completo com o povo judeu. E para dar conta desse objetivo, os nazistas inventaram a câmara de gás, que funcionava mais ou menos assim. Sob o pretexto de higiene e de não transmitir doenças, as pessoas, logo que chegavam aos campos de concentração, eram obrigadas a se despir e a entrar em uma sala fechada com o pretexto de que ali tomariam um banho. Depois que a porta era fechada, essa sala ela era impregnada com monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro. E o desespero das pessoas batendo na porta, que vocês veem nessa imagem ao lado, é porque na intoxicação por monóxido de carbono, as pessoas adormecem e morrem. Os que demoram mais tempo para morrer não sentem nada, mas percebem que tem alguma coisa de errado dentro da sala, porque as pessoas à sua volta estão caindo e começam então a bater na porta na esperança de avisar quem está fora que alguma coisa de errado está acontecendo ali dentro. O alemãozinho que está lá fora sabe de tudo que está acontecendo, mas não dá bola. Ele não dá bola porque está convencido que todas as pessoas que estão dentro daquela sala são seus inimigos e querem o seu mal. Portanto, matando essas pessoas, ele está fazendo um bem para si e para a humanidade como um todo, porque ele está ajudando a exterminar com o mal no mundo. Então, se você é daqueles que acha que bandido bom é bandido morto e que bandido deve morrer tudo, meus parabéns. Você está pronto para ocupar o lugar daquele alemãozinho que está colocando gás dentro da cama. Porque odiar o outro e ver no outro a causa dos nossos problemas é o primeiro passo para que coisas horríveis como o nazismo voltem a acontecer. Os nazistas também tinham uma outra versão para as câmeras de gás. É o caminhão que você está vendo ao lado. Assim como acontecia nas câmeras, as pessoas eram colocadas nuas dentro desse caminhão e não sabiam o que ia acontecer. A porta era fechada e o escapamento do caminhão era colocado para dentro da cabine. À medida que o caminhão ia andando, o monóxido de carbono ia entrando para a cabine e as pessoas iam morrendo durante a viagem. Quando chegava no destino, geralmente no meio de uma floresta deserta, os cadáveres das pessoas que estavam dentro da cabine eram despejados em grandes valas e depois enterrados. Os motoristas e todas as pessoas envolvidas nesse processo não sentiam nenhuma dor na consciência, porque as pessoas que estavam
estavam no caminhão, na opinião deles, eram todas pessoas ruins e que mereciam realmente a morte. Então, gente, odiar as pessoas é o primeiro passo para que coisas ruins como o nazismo voltem a acontecer. E recomendo a vocês sempre desconfiar daquelas pessoas que propagam o ódio e a violência contra o outro. Porque esse ódio e violência só tem um objetivo: confundir e esconder quais são as reais intenções que estão por trás das suas ações. Então, gente, não deem ouvidos para essa história de que o outro é o nosso inimigo, porque toda vez que a gente age com o ódio, a gente age de maneira errada. Por menor que seja a experiência de vida de vocês, vocês já devem ter se dado conta que toda vez que vocês agiram guiados pelo ódio, os resultados não foram bons, certo, meu povo? Mas olha só, vamos terminar de uma vez com essa história de nazismo. Depois que a Segunda Guerra terminou, os nazistas foram julgados por seus crimes no Tribunal de Nuremberg. Não se conseguiu pegar todos eles. Muitos nazistas fugiram e até os dias de hoje estão sendo procurados para responder pelos crimes que praticaram durante a guerra. Outros nazistas, durante o julgamento, conseguiram se suicidar para escapar das consequências dos seus crimes. Ainda há outros que foram efetivamente julgados e condenados, alguns à morte e outros à prisão. Mas em todos os casos, essas pessoas não se julgavam criminosos. Na opinião deles, eles estavam seguindo ordens e estavam praticando o que era correto: exterminar o inimigo. Depois de todos esses horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, as armas químicas foram consideradas imorais e o seu uso foi condenado por todas as nações do mundo. Uma das nações que mais protagonizou essa condenação para o uso dessas armas foram os Estados Unidos da América. Mas daí, olha só, surpresa! Não haviam se passado 20 anos do Tribunal de Nuremberg e esse mesmo país está utilizando armas químicas na Guerra do Vietnã. Essa imagem ao lado dessa menininha correndo nua não é um nudes, gente. Essa menina tem nome. Ela se chama Kim Phuc Van Thi e ela está correndo nua desse jeito porque as suas roupas foram queimadas por uma bomba de napalm que foi jogada pelos aliados dos Estados Unidos. E a carinha dela está expressando a dor que ela está sentindo por conta das queimaduras. Então, gente, tudo que é condenável quando praticado pelo nosso inimigo, quando praticado por nós, ou seja, pelo lado do bem, é lícito. Então, gente, na geopolítica, e para quem ainda não entendeu o que é geopolítica, eu explico. Geopolítica é o que define qual é o país que manda no mundo. Então, olha só, nessa geopolítica, tudo que é feito pelo nosso lado está correto e tudo que é feito pelo lado do inimigo é feio, é ruim ou errado, certo, povo? Então, o que é bom ou ruim depende do lado de quem faz. As mesmas ações praticadas pelo nosso lado é bom, quando praticadas pelos outros é ruim. Simples assim. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre história. Essa imagem que está aí ao lado, que parece um meme, eu já vou adiantando para vocês, não é um meme, e eu já mostrei essa imagem numa aula para a turma M4, na qual eu tratava da Primeira Guerra Mundial. Gente, foi durante a Primeira Guerra Mundial que pela primeira vez se começou a utilizar veneno como arma de guerra. Ou seja, foi na Primeira Guerra Mundial que se iniciou o uso das chamadas armas químicas. As armas químicas continuaram a se desenvolver depois da Primeira Guerra Mundial, foram utilizadas pelos nazistas e ainda continuaram o seu desenvolvimento depois do fim da Segunda Guerra Mundial, apesar da condenação geral de todas as nações do mundo. As chamadas armas biológicas são uma evolução das armas químicas. A diferença entre elas é a seguinte: as chamadas armas químicas utilizam veneno que matam todos os organismos vivos. É por isso que o burrinho daquela imagem estava com uma máscara contra gases. As armas biológicas não usam veneno, elas utilizam agentes infecciosos, ou seja, elas utilizam vírus como arma. E sob o ponto de vista da guerra, esta é a verdadeira arma dos sonhos,
porque basta vacinar contra esse vírus os nossos soldados, que essa arma vai matar apenas os soldados inimigos. Naturalmente, a população civil próximos a áreas de conflito estarão sujeitos também a essas doenças. Mas, bom, gente, quando se fala em guerra, ninguém parece estar muito interessado nos inocentes ou nos civis. O que importa é ganhar a guerra a qualquer preço. Embora as armas biológicas sejam uma modernidade, elas já foram usadas aqui no Brasil num tempo muito antigo. Para pôr fim ao Quilombo dos Palmares, uma das estratégias utilizadas foi introduzir doenças entre os quilombolas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Para quem não se lembra, quilombo era o lugar para onde os escravos fugitivos iam. E o mais famoso desses quilombos foi o Quilombo de Palmares, que ficava no onde hoje é o estado de Alagoas. Esse quilombo durou mais de 100 anos e foram enviadas mais de 20 expedições para tentar acabar com aquele ajuntamento. A última expedição foi comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho e, gente, esse sujeito não era de Deus. Isso aí era ruim que nem casca de ferida. Entre as várias estratégias que ele utilizou para dar fim ao quilombo, uma delas ele já utilizava para combater os índios, que consistia em fazer o seguinte: ele facilitava a fuga dos prisioneiros que eram capturados, mas antes de permitir essa fuga, eles vestiam esses sujeitos com roupas infectadas com doenças. Dessa maneira, essas pessoas, ao fugirem, levavam as doenças para dentro do quilombo. Essa talvez tenha sido a primeira vez que armas biológicas tenham sido utilizadas em guerras. A expedição de Domingos Jorge Velho tinha mais de 6.000 homens, levou peças de artilharia como canhões, mas mesmo assim teve muita dificuldade em vencer os quilombolas. O Quilombo de Palmares finalmente cai no dia 20 de novembro de 1695, quando seu líder Zumbi é encurralado e morto pelas tropas de Domingos Jorge Velho. O dia 20 de novembro foi instituído como o Dia da Consciência Negra, em memória a Zumbi dos Palmares e a esse episódio. Em algumas cidades do Brasil, esse dia também é um feriado para homenagear Zumbi e reconhecer a participação dos negros na formação e progresso dessa nação. Bom, gente, sobre armas químicas e biológicas, era isso que eu queria tratar com vocês. E fica agora uma atividade para a gente desenvolver em casa. A atividade é a seguinte: certamente em algum momento da vida de vocês, vocês fizeram alguma coisa movidos pela raiva. Eu quero que vocês explicitem que coisa foi essa, ou seja, digam o que vocês fizeram e que também façam uma reflexão sobre a validade dessa ação. Ou seja, com o pensamento de hoje, olhando para o passado, que vocês façam uma crítica para saber se aquela ação, aquilo que vocês fizeram, era realmente o mais adequado para aquela situação. Certo, meu povo? Então, por hoje era isso daí. Fiquem com Deus e fui.